Olá, sejam bem-vindos a mais um AgroEpod, podcast oficial do Grupo Agrotécnica. Sigam em nossas redes sociais através dos canais do YouTube, Instagram, Facebook e também aqui no Spotify. Estamos aqui hoje direto da quinta-feira do amendoim da cidade de Borborema e convidando uma das grandes parceiras, aliás, a principal parceira do Grupo Agrotécnica, aqui com o coordenador de desenvolvimento de mercado, Fábio Leal. Muito obrigado, seja bem-vindo, Fábio. Eu que agradeço, Lucas, em nome da Aminoagro. É uma grande satisfação estar aqui mais uma vez, participando desse importante quadro do Grupo Agrotécnica. E tenho certeza aí, junto com o Adriano e quem nos estiver ouvindo, vai ter um conteúdo muito bacana. Apresentar aqui também do meu lado o Adriano Correia, gerente da unidade nossa de Ibitinga, também aqui presente na feira, que hoje vai ter bastante discussão aqui em relação à cultura do amendoim. Muito obrigado pelo convite, Lucas, Fábio. Meu nome é Adriano, como o Lucas falou, trabalho na cidade de Ibitinga há 15 anos pelo menos com a cultura do amendoim. Fábio, vamos falar um pouquinho do trabalho que foi o grande objetivo do nosso bate-papo hoje, que é um trabalho realizado na cidade de Boa Esperança do Sul, aqui pertinho, inclusive, e que foi conduzido por você e também pelo Adriano. Esse trabalho que teve o principal objetivo, né, de medir o quanto iria agregar a tecnologia da Aminoagro em relação à testemunha e principalmente também a questão da adubação. Fala um pouquinho do trabalho pra gente, Fábio. Muito bom, Lucas. Essa é uma boa pergunta. Quanto que o manejo foliar de nutrição e fisiologia pode agregar às lavouras de amendoim? Que a gente tem visto as respostas a campo de forma muito significativa, mas assim, a gente precisaria de alguns parâmetros, alguns critérios mais robustos. E isso foi muito de uma iniciativa do nosso colega Adriano, que dentro de uma percepção muito importante do setor, nos procurou para fazer esse trabalho. Eu gostaria que o Adriano pudesse falar como que isso engloba. Adriano, conta um pouquinho assim do trabalho desde o início da implantação, né, o cuidado que vocês tiveram de montar o campo, também, obviamente, do nosso cliente, né, da Agrotécnica, que você é cliente seu, inclusive, o cuidado que você e ele teve na condução do campo. Sim, Lucas, sempre houve esse debate, né? O quanto uma adubação tanto sólida de adubos NPK no chão, no suco de plantio, traz de resultado para a cultura do amendoim, e também a nutrição foliar na parte fisiológica da planta, com alguns hormônios, aminoácidos e nutrição mesmo, quanto que isso agrega para a cultura e quanto traz de produtividade no final, é que o Fábio falou. A gente sabe que traz resultado, né? A gente sabe que traz produtividade, mas a gente não tinha quantificado através de uma pessoa séria, que é o professor. Porque é um paradigma isso mesmo, né? Que nem você falou. Existia sempre a dúvida o quanto valeria a pena investir primeiro na adubação. Sim. E acho que o trabalho mostrou muito bem isso. O Fábio daqui a pouquinho vai falar os números pra gente. E além da adubação, quanto a tecnologia agregou. Isso. Um detalhe, Adriano, que você pode falar para nós, o seguinte, o trabalho foi feito de maneira usando estatísticas, né? Então foi feito repetições, não foi simplesmente um trabalho lado a lado, né, Adriano e Fábio? Sim, é assim, eu já fiz vários campos lado a lado, durante esses anos aí que eu trabalho na cultura do amendoim. Só que eu queria um respaldo melhor, eu queria uma assinatura ali de uma pessoa séria para comprovar realmente o que eu via no campo e com um trabalho mais sério. Aí é onde que a gente procurou a equipe do professor Cruciol, que é muito conhecido e famoso dentro de vários segmentos e também dentro da cultura do amendoim, para conduzir esse trabalho. Então a nossa parte foi mais debater esse assunto com ele, debater esse trabalho com ele, e toda a condução do trabalho, as aplicações, tudo foi feito. A equipe dele é que foi feita. A gente só selecionou o produtor, um cliente, onde que até ele, esse próprio cliente, tinha muita dúvida se vale a pena adubar, não vale a pena adubar, vale a pena pôr nutrição foliar ou não. E a gente então conduziu o trabalho, só indicou o trabalho para o professor Cruciol,
E a equipe dele que foi lá, montou todos os campos, fez todas as aplicações e colheu os resultados. E as avaliações também, que depois foi compilada tudo para o Fábio, né, da Aminoagro, que juntou todo esse resultado e vai falar agora um pouquinho dos valores, das diferenças, dos detalhes um pouquinho do resultado do trabalho em si. Perfeito, Lucas, perfeito, Adriano. A gente traz bons resultados, não só para o Grupo Agrotécnica ou para a Aminoagro. Acredito que a gente traz uma resposta muito maior para o setor, que são definir quais são as entregas de importantes insumos. Os insumos dos adubos e os insumos da grande classe dos fertilizantes foliares, assim, grosseiramente dizendo. E o que valeu muito a pena nesse trabalho é que nós não fomos lá, né? Isso, como o próprio Adriano falou, isso foi a mão de uma equipe séria, com bastante crédito, respeitando estatística. E o que nós vimos? Não é só produtividade. A gente foi vendo passo a passo, que são avaliações importantes de fisiologia, nutrição. Durante o experimento, né? Durante o experimento, construindo a história para ver a produtividade. Então a gente consegue explicar por que da entrega, que muitas vezes fica vago, né, Lucas? E um outro detalhe, o Adriano já falou, mas eu vou reforçar. A assinatura de um professor Cruciol, que hoje é uma referência na cultura, ela é muito importante, porque a gente vê muitas empresas, às vezes, fazendo trabalho, e um trabalho dentro do departamento só de marketing das empresas, e sem um professor por trás e assinando o trabalho. Então acho que esse é um destaque também que eu quero reforçar mais uma vez o trabalho. Sim, perfeito. Internamente a gente trabalha muito dentro da Aminoagro, a gente tem 3 centros de inovação. Hoje, basicamente, dentro de cada centro de inovação de N culturas, aí roda mais de 4.000 parcelas experimentais, algumas também com parceiros, mas esse tipo de parceria que foi realizada agora se faz muito importante, porque não é propriamente a empresa ou o grupo da distribuição que está falando, passa a ser uma pessoa do ambiente acadêmico puramente e que tem uma credibilidade muito grande. E a gente vai tratar um pouquinho do que nós conseguimos ver ali, né? Eu vou tentar fazer uma pergunta bem simplista para que a gente entre nos números realmente. A pergunta que acho que motivou o trabalho, né, bem simples, né, Adriano, vale a pena adubar e vale a pena o uso do foliar? Então, acho que é a pergunta básica. E também, Lucas, né? Se eu estou adubando meu amendoim, vale a pena eu também fazer uma nutrição extra foliar. Exatamente. Que muitos tinham dúvida assim, então já que eu estou adubando, não vou fazer o foliar. Não vou fazer a nutrição foliar. Ou se eu faço foliar, não adubo. Não faço adubo. Então acho que essa é a pergunta aí do... aquele, vamos dizer, né, aquele paradoxo. Isso. Ou um ou outro. Ou um ou outro. Ou os dois. Principalmente no potássio. No potássio. Potássio. Que a pessoa faz um cloreto potássio a lanço, vale a pena depois, na fase final desse amendoim ali, da pós-florescimento, eu fazer uma injeção de potássio via foliar? Vale a pena? Nós vamos ter bastante coisa para discutir aqui. Mas, assim, a princípio, esse paradoxo não existe para quem quer altas produtividades, ou um insumo ou outro. Existe a escolha de bons insumos de forma correta. E eles podem vir se somando. E esse é o maior contexto aí desse trabalho. Fala um pouquinho então do detalhe do trabalho para nós. Bem, o trabalho, como você adiantou, né, foi conduzido no município de Boa Esperança do Sul, num solo de textura média, que representa um bom padrão de áreas da nossa região. Da nossa região aqui, principalmente de Ibitinga, podemos dizer. Reforma de cana. Reforma de cana. Então, quando se fala em reforma de cana, o Adriano levantou bem. Áreas provenientes da cana-de-açúcar são aquelas mais depauperadas, a gente pode dizer. E de que ponto de vista? Do ponto de vista físico, do ponto de vista químico, que é a fertilidade, e mesmo da biologia daquele solo, porque são vários anos ali, né? De uma única cultura, de uma extração muito alta dessa cultura, de maquinários pesados. Então, assim, a gente conseguiu pegar o cenário real, o cenário da reforma, vamos dizer assim. Exatamente. E em termos de... Como que a gente pode falar? Em termos de... O que nós vimos nessa planta, né? O que a planta nos mostrou?
A planta nos mostrou uma série de coisas, algumas coisas que a gente imaginava, mas relacionado à fisiologia, Lucas, Adriano e colegas que estão nos ouvindo. A gente tem compostos importantes ali, que tanto a adubação quanto o manejo foliar podem ajudar, que são aqueles compostos relacionados à fotossíntese, que é o principal processo aí das lavouras, né? O que vocês acham? Vocês acham assim que afeta ou não afeta as duas tecnologias esse tipo de parâmetro? Sim, certeza. Basicamente, ali a gente começa a construir essa história, né? Tanto o manejo de solo, de adubos sólidos, né? Ali foi um NPK com tecnologia. Depois, importante reforçar que teve a adubação em cobertura com cloreto de potássio. Então é o premium da adubação. E quanto o manejo foliar, nutricional e fisiológico, melhoraram os parâmetros de um composto chamado clorofila. Aí de 6 a 11% nós tivemos aí de incremento desse composto. Os resultados que vocês extraíram durante o trabalho medindo a clorofila, é isso? Perfeito. Na verdade, a equipe do professor Cruciol, no momento correto, fez a avaliação com todo cuidado. Isso é coletado numa solução específica e imediatamente destinado para o laboratório para essa análise fisiológica. Perfeito. Mas o que é nessa tal clorofila, né? O que a gente pode falar, né, Lucas? Acho que é tudo, né? Como trata do principal processo fisiológico, a gente nas nossas casas tem televisões. Sim. O que faz uma televisão ter uma imagem boa ou não? É o sinal que ela recebe. A sintonia do sinal, sim. A sintonia. E para eu ter uma boa sintonia, eu preciso ter boas antenas e bastante antenas. Basicamente, esse composto, que tanto a adubação de solo quanto o manejo foliar nutricional melhorou, é um conjunto. São as antenas. Então nós tivemos mais antenas ali melhorando o sinal, melhorando a eficiência do principal processo da planta. Perfeito. Fábio, dá números para nós. Como a gente trabalhou nesse trabalho com dois cenários, o não adubado e o cenário em que houve adubação, esses números variam no cenário não adubado, 11% de incremento nesse processo fisiológico, e no cenário adubado, 6%. Ah, Fábio, mas por que é menor, né? Então, peraí, vamos lá, vamos voltar um pouquinho. 11% do controle da testemunha, onde não foi usado nada, é isso? Vamos pensar assim, dois ambientes, não adubados, adubados. À medida que eu adiciono o manejo foliar nutricional, onde não houve adubação de base, nós tivemos um incremento do processo fisiológico em 11%. 11%. Quando vamos para aquele cenário mais premium, onde houve adubação de base, e adicionamos o manejo nutricional, fisiológico foliar, esse incremento é de 6%. E é muito interessante, Adriano, acho que você pode falar mais para nós em relação a isso, que às vezes, visualmente, você não conseguia ver isso no campo, né? Sim, Que às vezes o produtor tá te falando isso, até provocando, porque às vezes o produtor ele fica muito no visual. Exato. Às vezes você faz um adubo foliar, ele quer saber se o amendoim cresceu, se tá mais verde, e às vezes não expressa ali, né? É assim, ó. A gente, acompanhando a área lá, junto até com o produtor várias vezes, que muitas das vezes que eu ia lá para acompanhar a área, ele estava no local, a gente percebia que a testemunha ali, o padrão, que era sem adubação nenhuma e sem a nutrição foliar, ela vinha com um crescimento um pouco menor do que as outras duas áreas. O que a gente não percebia diferença visual era onde tinha feita adubação de base, ali no suco de plantio e cloreto a lanço, né? Comparando que aonde tinha feito foliar. Porque a gente lá teve quatro situações. Quatro situações. Padrão, sem nada, sem adubo de sólido na base e sem a nutrição foliar. Aí nós tínhamos uma parcela que era só com adubação de base, que é o NPK no sul de plantio mais cloreto de potássio a lanço. Aí tinha uma outra situação, outra parcela que era só nutrição foliar, sem essa adubação aí no suco de plantio. E depois tinha um prêmio que era com adubação e mais a nutrição foliar. Perfeito. Então, a parcela que era
Sem nada, a gente via que ela realmente ficou para trás. Que faz muito sentido. Perfeito. Né? Que você não tá pondo tanto nem na base, no chão, no sub de plantio, nem nada de foliar, essa planta tende a ficar para trás mesmo. As demais parcelas, você não viu uma diferença visual. Perfeito. Né? A gente foi ver uma diferença, que aí sim mostrou a lógica quando virou esse amendoim. Só para contextualizar melhor, esses 11% em saca, quanto que foi, Fábio? Os 11% da fisiologia melhorada acarretou em incremento de 29 sacas por alqueire. Por alqueire. Por alqueire. Estamos no amendoim, vamos por alqueire. E os 6%? Já que é um ambiente mais premium, acarretou em 24 sacas a mais por alqueire de amendoim. Onde teve o tratamento máximo. Máximo. É que assim, quando você parte da parcela que era sem nada, para a parcela prêmio, a diferença é muito mais. É muito grande. Isso aí vai para 125 sacas aproximadamente então, por alqueire. Que foi o controle, sem nada. O tratamento prêmio, a gente está falando em 125 sacas por alqueire. É muita coisa. É muita diferença. Quando você sai sem nada, para só colocar nutrição foliar, você já tem um incremento quase de 30 sacos. 29, né? 29 sacos por alqueire. Sem nada. Só adubação, você tem um incremento bastante considerável pelo NPK na base. Perfeito. E o que mais ficou legal, que eu, do ponto de vista desse trabalho, é que era o quê? Com adubação no chão, na base, ali no sub de plantio, mais cloretalâncio. Com adubação com foliar, teve um incremento de 25 sacas também. Sim. Então acompanhou esse incremento. Então mostra o que pra gente? No meu ponto de vista, tá, Fábio? Tá, Lucas? Adubo no chão é essencial. Não dá pra ficar sem. Não dá pra ficar sem. Porque você sair de 300 para 400 sacos é muita coisa. Quando você... Aí vale a pena pôr a nutrição foliar? Vale muito a pena. Porque você sai, você dá mais um salto. E esse mais um salto é de quase 30 sacas. A gente brinca falando que é a cereja do bolo, né? Exatamente. Então... Se você tem um investimento de nutrição foliar de aproximadamente 10 sacas e você está tendo um incremento de 30 sacas... É isso que eu ia perguntar. Só para a gente dar um pouquinho mais de detalhe no que foi feito no trabalho, fala a fórmula exatamente, a quantidade dessa adubação, tanto no plantio quanto de cobertura, e depois fala um pouquinho do programa da Aminoagro em cada fase que foi aplicado. Perfeito. Esse detalhe é importante porque, do adubo em específico, que não foi um adubo muito simples, foi um adubo ainda com tecnologia. E nós estamos falando de um formulado 5,26,8, que foi por alqueire aí 372 quilos. 372 quilos por alqueire. No suco. E depois ainda foi reforçado esse tratamento com 242 quilos por alqueire de cloreto de potássio. Perfeito. Então a gente tem um tratamento bem reforçado mesmo, que colocou ainda mais à prova ainda o manejo foliar quando você adiciona. Porque se você reforçou a base, e agora, será que a tecnologia vai ou não vai? Exatamente. E mostrou que a gente... A grande dúvida minha era essa. Se eu fiz já o adubo no suco de plantio, que era um 5, 26, 8. Tinha 8 já de potássio. Essa fórmula na base. E depois colocou mais cloreto de potássio a lanço. É um amendoim que eu preciso fazer uma nutrição foliar, um incremento de potássio via foliar posterior. E é isso que era uma dúvida até minha. Quando a gente fez essa nutrição, esse potássio via foliar posterior, a gente teve incremento de produtividade. E um incremento considerável. Então, quer dizer, mesmo que eu fiz o KCL, adubo de base, KCL, vale sim muito a pena eu chegar no time certo da planta e fazer ali uma aplicação via foliar de um produto que nem no nosso caso a gente aplicou o Fruto Plus da Aminoagro, que é um potássio aí considerado prêmio do mercado. O Fábio, antes de você assim complementar o que o Adriano falou, perfeito, e agora você vai falar do posicionamento em cada fase e os produtos que foram feitos, era muito interessante você explicar que muitos produtores
confundem a questão do foliar com os elementos que às vezes pode ser que tenha, por exemplo, um potássio ou algum micro específico, que esses produtos são sinais e que os foliares de hoje, com a tecnologia, eles são mais promotores em relação à fisiologia, incremento da fisiologia e não simplesmente de um micronutriente. Sim. Boa pergunta, Lucas. Hoje, assim, se a gente fosse elencar, qual que é a maior ou na última safra de amendoim, qual foi a maior dificuldade do produtor de amendoim? Seca, né, Adriano? Seca, esse ano Seca. foi. Então são fatores climáticos, estresses. Estresse. Pode ser, nesse ano foi muito fator Seca, alta temperatura. abiótico, seca, alta temperatura. Nesse trabalho a temperatura chegou a 49 graus Celsius. Então o amendoim é muito resistente. E também em outros casos, estresses bióticos, pragas, doenças. Então hoje a agricultura passa por um momento que a gente quer o máximo da produtividade. E o máximo da produtividade muitas vezes não é só adicionar nutrientes. É como que as plantas podem reduzir esses estresses que vem sofrendo continuamente ali quando ela está na lavoura. E é aí que vem a linha da Aminoagro, que é uma linha nutricional, ela tem o aporte de nutrientes na maior parte dos produtos, mas ela trata muito a fisiologia do estresse. Como que a gente atenua o estresse. E para isso, existem compostos específicos dentro desses produtos. Basicamente são compostos de base orgânica, tá? O que são compostos de base orgânica? São extratos de algas, são alguns açúcares específicos, aminoácidos específicos, substâncias úmicas. Quando você alia essa nutrição que está ali dentro da embalagem, com esse tipo de matéria-prima de qualidade, você, além de melhorar a eficiência do nutriente aplicado, você consegue fazer com que a planta trabalhe melhor, trabalhe com estresse reduzido, que também foi visto aí nessa parte da clorofila. A clorofila é um pouco reflexo disso também. Perfeito. Foram 4 aplicações, Fábio, na folha? Foram 5 aplicações. 5 aplicações. 5 aplicações, representa um padrão interessante. Obviamente tem produtores que fazem mais aplicações. Só da parte 5 aplicações, só da parte nutricional via folha, né? Perfeito, manejo fitossanitário. Aí foi normal do produtor, Padrão produtor, né? Que são mais aplicações que aí o amendoim. A primeira aplicação foi com 30 dias, 35 dias. A primeira aplicação, Lucas, foi... As 2 primeiras aplicações foram com vegetação, tá? O produto chama vegetação. Vegetação. O que é o vegetação, né? Vegetação basicamente são macro e micronutrientes, tá? Onde tem um reforço de manganês, que é importante em estresses, é importante no processo da fotossíntese, e com a carga de aminoácidos, e ali tem na composição também substâncias úmicas. Qual que é a ideia nas 2 primeiras aplicações? Precisamos construir a fábrica. O que são as fábricas das plantas? São folhas. E quem são os operários? São as clorofilas que nós tivemos incrementado. Detalhe, né, nessas 2 primeiras aplicações, onde o produtor, né, Adriano, você pode falar melhor, onde ele visa, a gente usa o termo destravar o amendoim. Isso. O que é o termo destravar o amendoim? É porque todo mundo que trabalha com a cultura do amendoim tem um problema sério com a aplicação do herbicida. Uns fazem plante-aplique, mas outros ainda faz com 15 dias de nascido esse amendoim, uma aplicação de herbicida. Isso dá uma travada. Né? Isso dá uma travada, o amendoim tende a amarelar, o amendoim fica amarrado. Se você não vir rapidamente, uma semana depois, e destravar esse amendoim, usando esse termo, esse amendoim ele fica muito tempo ali. E aí que vegetação entra. Isso, aí que vegetação entra. Perfeito. Ele fica muito tempo amarrado ali, aí consequentemente vai ter baixas produtividades, porque você não pode ficar com esse amendoim com esse período longo travando, né? Sim. Então, tivemos 2 aplicações iniciais, Perfeito. Uma aos 30 dias após a emergência, a outra aos 45 dias após a emergência, sendo que essa segunda aplicação foi acompanhada de outros produtos de ordem fisiológica. Aí já entra na fase de floração, que aí a gente vem com o Aminoagro Flor. Flor, associando o Aminoagro Modulação, que são produtos assim
voltados para um equilíbrio, ou melhor, um balanço da ordem hormonal, da ordem energética, porque o florescimento representa sempre o estresse. mexendo com a fisiologia, né, Fábio? Sempre. Fisiologia é a base das Fisiologia é a base das plantas e a base também da Aminoagro, né? Da Aminoagro. Sempre bateu muito nisso. Ela iniciou nessa essência, né? Até daí o nome, né? De amino, que vieram os primeiros aminoácidos dentro de uma linha de aminoácidos específicos, onde se isola e fazem as composições necessárias para cada momento. Por isso o produto chamado flor nesse momento, iniciado aí a florar. Aí a gente finaliza com 2 aplicações finais, que aí entra o Fruto Plus, é isso? Nesse caso foram 3. Foram 3 aplicações de Fruto Plus Nitro. 3. Que entra aí o componente potássio, né? Onde muito importante para o enchimento das vagens e grãos. Mas esse potássio não é um potássio simples, né? Não é basicamente um cloreto de potássio e por aí acaba. Ele traz a ordem fisiológica no produto também. Por quê? Um potássio vai cumprir sua função de levar açúcares para as vagens e para os grãos, mas se a planta não estiver estressada. Se ela estiver estressada, a planta vai ter dificuldade. Então os extratos de algas presentes no produto vêm ajudar a planta a estar com estresse mínimo, fazendo os processos eficientemente. Ô Fábio, Lucas, eu trabalho já com os produtos da Aminoagro há algum tempo e eu percebo um plus aí do Fruto Plus, uma performance dele que eu acho muito interessante. Quando você aplica 2 a 3 aplicações de Fruto Plus, o amendoim tende a ter uma maturação mais uniforme. O que é o problema? Simplesmente alguns amendoins de ciclo longos, que nem um 503, ele, quando vai chegando, as primeiras vagens, elas vão chegando no ponto de maturação, tem muito ainda a famosa botinha. São as vagens menores que ainda elas estão leitosas ainda, elas não estão maduras. Quando você começa a aplicação do Fruto Plus ali por volta de 70, 80 dias e faz mais uma ou mais 2 aplicações dele, você tende a acelerar um pouco mais esse processo da botinha, e essa botinha acaba chegando num ponto de maturação mais uniforme, junto com as outras. É onde que tem um grande incremento também de produtividade, não só o peso que traz do potássio, mas nessa uniformidade da maturação do amendoim. Isso é bem bacana, isso eu percebo há muito tempo. Muito legal. Outro ponto bastante interessante, né? O Adriano falou assim, eu tinha essa dúvida, né? Se faço uma adubação a lanço de um cloreto de potássio ao solo. E a dúvida de muitos produtores, tá? Adriano, eu já fiz cloreto a lanço, eu não preciso mais usar o Fruto Plus esse ano. Foi onde que a gente quis ver o trabalho do professor Crucial e ver o que traria de resultado, né? Fazendo um resumão disso tudo, é o seguinte, só para a gente fechar o conceito desse trabalho, a gente chegou numa produtividade máxima aí com adubo e mais o uso do foliar da Aminoagro nesse programa. Qual que foi o teto que a gente chegou esse ano, então, com o trabalho? De incremento, né? Ou a produtividade? Não, a produtividade geral, total. Perfeito. Eu vou te passar aqui, Lucas. Ao todo, o incremento aí na faixa de 120 sacas por alqueire. Isso foi o incremento. E o teto, e a produtividade máxima foi... O patamar máximo, né? Foi de 459 sacas por alqueire. Isso, lembrando que foi um ano difícil. Foi um ano difícil. É um ano muito seco e quente. É um solo misto, não é um solo não tão argiloso, mas o padrão geral do produtor devido a essa seca foi menor, né? Então é assim, mas eu colhi um amendoim, eu não fiz adubo, não fiz foliar e colhi um amendoim de 500 sacos. Tem muitos produtores que vai falar isso daqui. Eu colhi 500 sacos por alqueire, não fiz adubo, não fiz foliar. Quanto que ele deixou de produzir se ele tivesse feito? Ele só enxerga aquilo que ele colheu naquele ano. E eu acredito, muito amendoim sem adubação no suco de plantio, sem nutrição foliar, o produtor pegar uma terra considerada aí boa, um ano chuvoso, um ano legal, colher 500 sacos por alqueire. Eu acredito muito nisso. Só que eu acredito mais ainda que ele deixou de produzir 100, 120 sacos por alqueire se ele tivesse feito adubo, se ele tivesse feito uma nutrição foliar adequada, trabalhando a fisiologia da planta que nem a gente trabalha com a Aminoagro. Perfeito. Fábio, uma coisa que a gente veio discutindo depois que a gente fechou esse trabalho é qual seria o próximo passo, qual seria o próximo desafio, o que a gente iria aproveitar para incrementar aquilo que a gente já chegou
para a próxima safra agora, que é a safra 24 e 25. E aí surgiu a ideia de a gente trazer mais uma tecnologia muito importante que tem dentro da Minoagro hoje, e onde a gente vai estar repetindo esse trabalho, provavelmente em outro produtor, mas em uma região parecida, que aí a gente vai buscar com essa nova tecnologia mais um salto de incremento. Aí você quer dar uma pílula só de... Dá um spoiler? Um spoiler aí de curiosidade pro próximo ano, o que nós vamos fazer? Qual que é a brincadeira, né? Sim. Vamos falar assim. Qual que é a pesquisa, né? Mas, assim, a gente sempre quer mais, né? E acho que a gente tem como empresa de inovação, a indústria produtora, associada a bons distribuidores, a gente quer levar o melhor para o produtor. E o melhor para o produtor, na nossa visão, é que ele aumente a produtividade. E que assim aumente a sua rentabilidade também. E a Minoagro já vem com um produto que desde a sua origem, que é o maltop concentrado. O maltop concentrado ele tem como base trabalhar o aspecto do solo em si, que é a parte física que está envolvida ali com a texturas, argilas, a matéria orgânica, a parte química, melhorando a fertilidade ou aproveitando melhor a fertilidade, e equilibrar aquele solo do ponto de vista biológico, que ali nós temos milhões e milhões de micro-organismos. E de onde veio esse insight? Se esse produto trabalha esse ambiente da microbiologia, da química, da física, áreas de reforma de cana-de-açúcar, principalmente, como que elas são? Então nós temos o cenário perfeito e a tecnologia... Para implantar a tecnologia. Então a gente já tem evoluído aí as tratativas, as conversas, aprimorando os protocolos para trazer esse tipo de resultado, agregando ao produtor rural e ao setor também. Voltando um pouquinho, onde a gente comparou o adubado com e o adubado com mais o foliar, a gente, lembrando, foi 6%. O incremento eu vou falar em produtividade, que é mais fácil até para o produtor. Tá. Deu um incremento de 24 sacas, que isso correspondeu a 6%. Com essa tecnologia, Fábio, você imagina que a gente vai conseguir dar mais um salto nessa diferença, então? Eu quero mais. A Minoagro quer mais, a agrotécnica quer mais. E os clientes, principalmente. E os clientes. A gente sempre faz uma matemática de produto. E outro ponto também. Tem que se pagar, né? Eu acho que é legal repetir realmente o trabalho, porque se for num ano abençoado em chuva, será que esse incremento não seria maior? Possivelmente, também. Essa é a minha dúvida. Acho que por isso que vale a pena a gente investir de novo com o trabalho com o professor Cruciol, porque para nós ter a assinatura dele ali, ter o acompanhamento dele, toda a estrutura dele, que é muito séria, e saber se num ano melhor climático, será que a gente não ia buscar com adubo mais foliar, que deu essa diferença, adubei e vou fazer foliar também. A gente teve um incremento de 24 sacos, será que a gente não ia ter um incremento maior? Perfeito. Então eu tenho muita certeza que e aquela máxima, né? O produto caro é aquele produto que não funciona. O produto caro é aquele produto que não entrega. O produto, ele entregando essa produtividade maior, ele não vai ser caro jamais. Eu acho que é essa linha que a gente pensa, né? É um investimento. Retorno sobre o investimento. E detalhe também, né, Lucas, que só para concluir sobre o trabalho do professor Crucial, que foi um trabalho muito sério, toda a colheita foi feita por ele também. Então a gente não relou a mão. Ele é a equipe da Unesp, que é a equipe dele, né? Enfim. Então, quer dizer, toda a colheita foi feita por ele, a gente só acompanhou de longe. Excelente. Fábio, então, assim, mais uma vez, reforçando que a gente vai repetir o trabalho, vai incrementar mais uma tecnologia, vamos para a safra 24, 25. A gente está muito feliz aqui, porque a gente está ao vivo, direto da quinta-feira, né, do amendoim da cidade de Borborema, que aqui a gente vai receber no nosso stand do Grupo Agrotécnica vários produtores que a gente vai estar debatendo exatamente esse trabalho, e eu desejo aí uma excelente feira para todos. Fica aí o convite para vir no stand e nos visitar, e fica o convite também para acessar todo o Grupo Agrotécnica através de mais de 30 consultores hoje que a gente tem no grupo. E o amendoim, lembrando, o amendoim hoje é a cultura, está entre as 3 culturas mais importantes de todo o Grupo Agrotécnica. Obrigado, Fábio, pela participação, pela parceria da Minoagro, uma parceira de mais de 15 anos do grupo. E também agradecer mais uma vez aí o Adriano pelo excelente trabalho, magnífico trabalho que ele conduziu aí
com muita dedicação e teve um resultado espetacular. Mais uma vez, quer fazer as considerações finais aí, Fabião? Lucas, Adriano, em nome da Aminoagro, agradecer a parceria do produtor que nos cedeu a área, muito pelo relacionamento com o Adriano, e agradecer a todos os produtores que confiam no trabalho e nas tecnologias Aminoagro. Que deixar o recado que podem contar com a gente, né, Lucas? Muito obrigado. Perfeito. Quer falar? Eu que agradeço. Eu sempre falo, ser parceiro de uma empresa que nem a Aminoagro, que traz resultado, é fácil. Então eu só tenho a agradecer e cada vez mais me empenhar para fazer novos trabalhos e a gente buscar isso daí, mais produtividade para todos os produtores, que quando a gente tem anos difíceis em questão de comercialização, sobressai quem produz mais. Perfeito. Então, para vocês que não nos seguem ainda, entre nas nossas redes sociais através do YouTube, Spotify, Instagram e também Facebook. Nos sigam e sigam principalmente o AgroPod, que é o nosso oficial podcast do Grupo Agrotécnica.